volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje: Apocalipse, arrebatamento e acopalipse. Olha aí, claro que vocês que estão atentos, né, tudo que aconteceu no Carnaval, sabem do que eu estou falando, mas mesmo para os que não sabem, eu vou descrever essa situação. E quantas reflexões muito interessantes, quantas reflexões muito até profundas, né, a gente pode extrair desse diálogo que houve, né? Então, o tema de hoje: Apocalipse, arrebatamento e acopalipse. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicólogo e psicanalista. Pois é, no Carnaval houve um diálogo entre Baby do Brasil e Ivete Sangalo que viralizou. Então todo mundo viu, todo mundo soube, tem camiseta agora sobre o assunto e tudo mais. Baby do Brasil disse o seguinte: nós entramos em Apocalipse. E aí ela falou uma segunda frase: o arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. E aí a Ivete Sangalo respondeu: eu não vou deixar acontecer. A gente maceta o acopalipse. Esse foi o diálogo maravilhoso, interessantíssimo, que viralizou. Só que desse diálogo simples, dessas frases aparentemente soltas, podemos extrair muita sabedoria. Isso mesmo, sabedoria. Virou meme, mas afinal de contas, o que significa o que elas falaram de um ponto de vista mais profundo? Bom, afinal de contas, o que elas estavam falando? E como podemos interpretar? Vamos aprofundar o significado de cada frase e chegaremos a conclusões muito interessantes mesmo. A frase de Baby do Brasil, nós entramos em Apocalipse, significa o seguinte: o que ela quis dizer com isso? Primeiro, vou extrair 3 significados. Primeiro, o livro Apocalipse foi escrito por João Evangelista há 2000 anos atrás, como muitos de vocês sabem sobre isso. No livro Apocalipse, João previu muitos acontecimentos que iriam ocorrer no mundo a partir de então, a partir de 2000 anos atrás. Terceiro, esses acontecimentos parecem estar ocorrendo na época atual. Daí a frase: estamos em Apocalipse. Vou fazer alguns comentários. Sim, eu já li o Apocalipse várias vezes e tudo indica que esse texto estava falando mesmo da época atual. Existem muitas coincidências com a fala do texto com coisas que estão acontecendo na época atual. Então, do meu ponto de vista, concordo, estamos em Apocalipse. Concordo com o Baby do Brasil, entramos em Apocalipse. A frase seguinte da Baby do Brasil foi muito interessante e repleta de detalhes para nos aprofundarmos. Afinal de contas, o que ela quis dizer com o que ela disse? Isso que nós vamos ver daqui a pouco. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Mas, afinal de contas, o que é o arrebatamento? Muitas pessoas, evidentemente, conhecem esse termo, mas o que ele quer dizer? Então, o arrebatamento é um conceito principalmente dos cristãos evangélicos, pentecostais, neopentecostais e, inclusive, de alguns protestantes. Então, de todo esse movimento evangélico. É a crença de que, em algum momento antes do fim do mundo, os crentes em Jesus Cristo serão levados da terra para encontrar o Senhor nos céus.
Então serão arrebatados da terra e encontrarão Jesus Cristo nos céus. É bonito isso também, né? Portanto, a Baby do Brasil estava dando um recado principalmente para os evangélicos, para eles manterem a fé, que aí serão arrebatados, levados até Jesus. Então foi uma mensagem muito bonita. Ou seja, ela trouxe uma mensagem de esperança na questão do arrebatamento. Portanto, arrebatamento é subir aos céus. Aí você pode me dizer, não, mas André, eu não sou evangélico, eu sou de outra religião, eu sou católico, eu sou ortodoxo, etc. Mas nós podemos entender isso também por um significado positivo. Se você for evangélico, você entende esse arrebatamento como a Baby do Brasil, da mesma forma que ela. Agora, você vai entender o seguinte, que se você mantiver a fé, será levado aos céus e encontrará o nosso querido e amado Mestre Jesus o Cristo. Então mantenha a fé que terá um encontro com Jesus. Se você não é evangélico, se é católico, ortodoxo, ainda de outra religião, você pode entender que haverá uma subida aos céus. Então o arrebatamento tem esse sentido de subida aos céus. Subida aos céus pode significar ascensão. Olha aí, que significado bonito, interessante. Subida aos céus pode significar estado de graça. Então, graça foi muito estudada por Tomás de Aquino. E ele faz um verdadeiro tratado sobre a graça, né? Ele menciona sobre a graça na Suma Teológica. E ele faz um tratado sobre a graça. O que é a graça? Que é um estudo assim até muito profundo. Vamos colocar da forma mais simples possível. Um auxílio de Deus no nosso caminho. Isso é a graça. Um auxílio de Deus no nosso caminho. Evidentemente, para quem está procurando esse caminho. Mas é isso. Em poucas palavras, para não entrar naquela questão toda, né? De um tratado sobre a graça. Então, subida aos céus pode significar justamente isso. Um estado de graça. Subida aos céus pode significar uma vida maravilhosa ligada a Deus. Então, também pode significar isso. Uma vida maravilhosa ligada a Deus. Então, o arrebatamento é uma frase muito bonita, uma expressão muito bonita, que tanto pode ser vista do ponto de vista dos evangélicos, como de outras religiões, como subida aos céus, ascensão, chegada próxima a Jesus. Então, realmente, tem um significado muito bonito e interessante. Vocês, meus ouvintes, estão percebendo que interpreto esse diálogo entre Baby do Brasil e Ivete Sangalo só pelo aspecto positivo. Veja bem, é melhor fazer as interpretações pelo aspecto positivo. A pessoa acaba de deixar um recado, acaba de deixar uma mensagem. A gente pode procurar vírgulas, filigranas e dizer que errou nisso, que errou naquilo. O que isso vai levar? Vamos entender o que a pessoa quis passar de positivo? É melhor, porque aí a gente extrai algum recado positivo para a gente, para a vida da gente. Então eu poderia estar aqui criticando, errou nisso, errou nisso. Que bobagem, né? Vamos tentar extrair o que teve de positivo em todo esse diálogo e por todas as repercussões positivas que tal interação pode apresentar daqui para frente. Então eu estou interpretando. Vamos lembrar que a arte da interpretação é hermenêutica. Hermenêutica vem de Hermes, do Hermes grego, deus grego, mas que é uma referência também ao Hermes egípcio, Hermes Trismegisto. Então é a ciência que estuda, né, que interpreta as coisas, assim como a ciência hermética fazia. É a ciência da interpretação, a hermenêutica. Cada um tem a sua interpretação.
E todas as interpretações são interessantes, são válidas, devem ser levadas em consideração. Olhando dessa forma positiva, vamos aprofundar no que Ivete Sangalo falou, que também ela falou de uma forma muito muito bem-humorada, olha aí, o ato falho, muito bem-humorada, e fez uma brincadeira também com esse tema do Apocalipse. Mas vamos extrair um significado interessante disso? Olha o significado que podemos extrair. Ela disse: eu não vou deixar acontecer. O Apocalipse, né? A gente maceta o Acopalipse. Só que eu vou usar isso de uma forma muito positiva, vendo o que ela quis trazer de positivo nessa mensagem. Porque cada uma das duas quis trazer algo de positivo. Vamos ver o que ela quis trazer de positivo? Interpretando então dessa forma positiva, dessa forma boa, a ideia que se tem sobre Apocalipse é que é um livro de mau agouro, né? Então sempre que ouve-se falar de Apocalipse, não, fala do fim do mundo, fala de destruição, não, é um livro terrível. Então, o que a Ivete Sangalo quis dizer? Vamos tirar o mau agouro, vamos tirar essas coisas, essas interpretações de mau agouro. Porque o livro em si, se você ler, leia. Se você ler, você vai ver, é o livro mais otimista que eu conheço. Eu particularmente diria para vocês. Porque fala de um mundo muito melhor daqui para frente. Então, livro otimista. Só que tem algumas interpretações de mau agouro. Porque, claro, que o livro passou por vários momentos históricos, né? Então, João Evangelista previu vários momentos históricos, vários momentos difíceis. Mas, no final, tudo caminhará para o bem. Então, é um livro de uma positividade, de um otimismo muito grande. Então, a ideia que se tem é que é um livro de mau agouro, que faz previsões ruins, quando isso não é verdade. Ele simplesmente mostra coisas ruins que vão acontecer ou que estão acontecendo, né? Nessa visão de que estaria acontecendo agora, e eu concordo com isso. Então, não são previsões ruins, são previsões de momentos difíceis que serão superados. Então, um livro muito otimista, muito positivo. Então, eu respeito quem entende o livro do Apocalipse dessa forma assim, mais negativista, agourenta, né? Mas eu entendo que é um livro mais positivo e otimista que existe. Porque fala que chegaremos num momento melhor. Quem que pensa assim atualmente? O mundo vai chegar num momento melhor. Muito pelo contrário. A maior parte das pessoas pensa, não, o mundo só está piorando. Não, o mundo só está piorando. Não, você fala alguma coisa de, mas está acontecendo tal coisa boa. Não, você está errado. Não está nada de bom. Tudo é ruim, tudo é para pior. A maior parte das pessoas pensa assim. Então a maior parte das pessoas é muito mais pessimista do que o livro. E talvez por isso tenha interpretado o livro dessa forma pessimista. Foi uma forma de interpretar. É a interpretação que é pessimista, e não o texto, e não o livro. Bem no final do Apocalipse, então vamos encontrar em capítulo 20, versículo 7, temos o seguinte: a batalha final e o juízo universal. Então, uma batalha final e um juízo universal. O que é isso? O Apocalipse descreve momentos difíceis pelos quais passaríamos, para quem não acredita que corresponda ao momento atual, ou que estamos passando, para quem acredita que o Apocalipse se refere ao momento atual. E eu também acredito, como Baby do Brasil, que o Apocalipse se refere ao momento atual. Concordo com isso. Mas o Apocalipse afirma que haverá uma batalha final. E depois dessa batalha, então uma batalha final, conflitos, entraremos em uma fase maravilhosa no mundo. Quem que pensa assim atualmente? Me fala. Quem que pensa assim? Todo mundo só pensa no pior. Tá indo de mal a pior. Você falar isso, todo mundo vai concordar com você. Aí, experimenta falar, o mundo vai melhorar.
O pessoal vai te olhar estranho. Da onde veio esse maluco? Que mundo ele está falando? Será que ele habita nesse mundo? Aí começa, percebe? Então é um livro que vai na contramão do que muitas pessoas pensam. Eu diria a maior parte das pessoas pensam. Basta conversar com as pessoas, né? Depois dessa batalha final, virá a Nova Jerusalém. Então haverá uma batalha final e virá a Nova Jerusalém. Isso está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Então vem uma nova civilização maravilhosa. E aí que tem algumas filigranas, alguns detalhes que eu não vou me estender nesse programa, mas eu já fiz um programa sobre o Apocalipse na quarta-feira passada, e aí eu me estendi um pouquinho mais nisso. A minha visão é pós-milenarista. Então eu entendo que isso acontecerá agora também. Tanto a batalha final quanto Nova Jerusalém. Respeitando a visão pré-milenarista, que corresponde à maior parte dos teólogos. A maior parte dos teólogos tem uma visão pré-milenarista. Eu tenho uma visão pós-milenarista, mas hoje eu não vou entrar nesse nível de detalhamento. Portanto, entendo que tudo isso corresponde ao momento atual. E podemos interpretar a Nova Jerusalém como uma nova civilização na Terra. Escuta, naquela época de João Evangelista, não tinha Paris, não tinha Nova York, não tinha São Paulo. Então a referência de cidade desenvolvida, avançada e ligada a Deus era Jerusalém. Então não necessariamente essa Nova Jerusalém acontecerá em Jerusalém. Pode acontecer em qualquer lugar do mundo e tem muito mais a ver com uma civilização do que com uma cidade apenas, pela descrição que tem lá no texto do Apocalipse. Nesta civilização, os seres humanos habitarão com Deus. Olha que maravilha. É isso que o Apocalipse diz. Os seres humanos habitarão com Deus. Olha que trecho bonito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E me diz o seguinte: é ou não é um livro otimista? É ou não é um livro positivo? Olha, só mostra essas maravilhas que acontecerão depois de períodos turbulentos, como nós vivemos, inclusive. E você sabe disso. E Deus lhes enxugará todas as lágrimas de seus olhos. E não haverá mais morte, nem haverá mais choro, nem mais gritos, nem mais dor, porque as primeiras coisas são passadas. Olha que livro maravilhoso, olha que texto maravilhoso. Onde tem negativismo aí? Isto é, agora eu vou lá para o lado da Ivete Sangalo. Macetar o Acopalipse. Então, macetar o Acopalipse, vamos entender que nós precisamos macetar essa compreensão equivocada do texto. Então faz sentido Acopalipse, porque é a visão equivocada do texto, começando pelo título. Então vamos acabar com essa visão equivocada, com essa visão de mau agouro, com essa visão pessimista, e vamos ler o texto e perceber o otimismo, a maravilha que esse texto traz. Macetar o Acopalipse é acabar com essa visão agourenta sobre um mundo pior e aceitar a visão otimista de um mundo melhor, em uma nova civilização. Olha que coisa bonita que o texto nos traz. Leia o texto. Se você ouvir pessoas interpretando o texto, como a maior parte das pessoas é negativista, para baixo, acha que o mundo só está piorando, vão interpretar desse jeito. Mas se você ler o texto, você vai ver que não é nada disso. Macetar o Acopalipse é acabar com a visão trevosa e negativista sobre o Apocalipse, para entrarmos em uma nova visão de mundo e transformarmos a nossa vida. Olha que coisa linda. E a Ivete disse, eu não vou deixar. Então, Ivete não vai deixar, eu não vou deixar, e cada um de nós pode não deixar que o negativismo prevaleça,
que o mau agouro prevaleça. Nós não vamos deixar que uma visão tão linda de futuro do Apocalipse se torne em uma visão negativista e agorenta que podemos chamar de acopalipse. Vamos chamar essa visão negativa, agorenta, de acopalipse, já que virou meme, já que viralizou. Por isso, vamos sim macetar o acopalipse e aceitar toda a beleza e surgimento de um mundo melhor, que estão previstos no Apocalipse. Então, leia o texto. Leia no final sobre Nova Jerusalém. Ao final de todos os tormentos, virá Nova Jerusalém, que é essa nova civilização magnífica que virá no mundo. E o que diz logo no começo sobre a vinda de Nova Jerusalém? Conviveremos com Deus. Não é tudo o que nós queremos? Um mundo com Deus? Não é tudo o que nós queremos? Não é chamar o céu para a terra, conviver com Deus? Então, vamos mudar dessa visão agorenta, negativista, só fala mal, né? Costumo dizer, falava nas minhas apresentações, você quer buscar assunto, você chega num canto e fala, tá difícil, pronto. É assunto para 2 meses. Aí cada um vai contar uma desgraça. E cada um vai dizer, o mundo não tem mais jeito. É isso. Então, quem que é negativista? Não é o Apocalipse. É o intérprete. É o intérprete que é agorento. E não o texto. O texto é maravilhoso, é magnífico e um dos textos mais otimistas que existe, se não o mais otimista que existe. Por isso, Baby do Brasil e Ivete Sangalo estavam certas nesse prenúncio de uma nova civilização na qual Deus estará presente. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.